Minha dificuldade, caso não está a par do tema, ela tem uma questão que eu acho bacana, que é a seguinte, né? A gente não está preparado para tudo. Nenhum de nós está preparado para tudo. Eu, por exemplo, Ricardo, professor de vocês aqui, e, claro, consultor da Corrija-me também, acabo fazendo algumas provas. Já fiz prova, eu gosto de fazer prova, né? Pode até parecer alguma coisa absurda, né? Mas eu gosto de fazer prova. Gosto de testar os meus conhecimentos e tudo mais. E em inúmeras situações eu já me vi numa situação em que eu chegava na hora de fazer a prova e não sabia o que fazer, o que tratar o tema, do que tratar, né? Teve uma época que eu fiz uma prova da FUVEST que falava sobre o conceito de maioridade e menoridade kantiana. Poxa, eu nunca ouvi falar disso, então não tinha argumentos. Então uma coisa que ajuda mesmo a pontuação, e eu fui bem nessa redação, mas por que isso aconteceu? Porque eu tinha não só questão, eu não tinha repertório, mas eu não tinha, apesar de não ter repertório para esse tema, eu tinha uma consciência de estrutura de texto. E essa consciência estrutural de texto, como eu passei para você, ajuda muito a esse preenchimento de lacunas. E quando muito, se você não tiver ideia do texto mesmo, nenhuma ideia vaga do texto, eu recomendo o seguinte, do tema, eu recomendo o seguinte, que você use sim os textos motivadores de forma a parafrasear o texto motivador. Não copiar textos, trechos, mas parafrasear. Essa é uma medida que preenche lacunas, não deixa a argumentação vazia, mas você tem que ir consciente de que a nota máxima você não vai atingir, porque você está usando referências do texto motivador. Então essas são algumas estratégias. A questão é estrutural. Você ter muito bem na cabeça, armada e arquitetada a estrutura desde o começo, quando você senta para fazer a prova, porque você se preparou, assim como também na impossibilidade de usar um argumento que você acaba não carregando, usar uma referência do texto motivador, mas lembrando de parafrasear, isso ajuda bastante. E claro, o João colocou aí na tela, uma das coisas que ajuda bastante mesmo é o fato de você treinar bastante, treinar muito. Toda semana treinar, isso ajuda muito, né? E é aquela coisa, não vou treinar com um tema que eu me sinto à vontade, é treinar um tema que eu não tenho, de repente, muita intimidade e pesquisar mesmo, ir atrás de fontes de informação segura, né? Isso é muito importante. Vai pesquisar, vai a fundo, e a cada vez que você treina um tema diferente e pesquisa uma fonte diferente, cara, aquilo vai internalizando na sua cabeça, e aí quando você chega na prova mesmo, você já está bem preparado. E às vezes você nem vai precisar se preocupar com essa questão de não ter informações sobre o tema. Pelo contrário, você vai se dar muito bem. Então treino é o segredo, não tem jeito, né?